Olá, eletrificados e eletrificadas de todo o Brasil e do mundo que nos assiste. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão que já é muito falada, inclusive, em outros canais, mas que à medida que o consumo, a produção, a popularização dos carros elétricos aumenta, é importante que se fale sobre esse assunto, sobre esse tópico. Nós vamos falar hoje sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem, que os proprietários, mais especificamente de carro elétrico, cometem ao carregar um veículo. As pessoas não se atentam mais, principalmente em meses mais quentes, como é o caso dos meses de agosto, setembro, outubro, onde o Brasil realmente sofre temperaturas altíssimas. É muito importante se atentar à questão do carregamento. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 5 principais erros que os proprietários ou os locatários de carros elétricos cometem ao carregar o carro elétrico. Mas antes eu vou pedir para que você deixe o seu joinha, o seu like e se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo do canal e a gente começou aí já com um vídeo falando sobre se compensa ou não após um ano de táxi elétrico. Tá aí esse vídeo. Eu espero que vocês também curtam esse vídeo, que ele tá aí já disponível para vocês. Então vamos lá, roda a vinheta e a gente já volta com os 5 tópicos. Então, pessoal, vamos lá com o primeiro erro. Um erro bobo, parece uma coisa boba, mas que muita gente não observa sobre essa questão do carregamento do veículo. E o número 1, o erro que foi quando eu comprei o meu carro elétrico, o engenheiro eletricista que fez a instalação do meu wallbox, foi a primeira coisa que ele me falou, que ele me orientou, que ele me advertiu, na verdade, na hora de carregar, você não desenrolar o fio. O fio tem que ser esticado 100%, porque senão o que acontece? Quando o fio fica enrolado, o aquecimento gerado pela força da eletricidade, ele vai fazer com que o fio fique deformado. E não só isso, além desse problema de deformação do fio, do cabo, a gente tem também um risco de superaquecimento, porque as camadas, quando você enrola o cabo um no outro, elas tendem a se sobrepor e aquele contato ele tende a multiplicar a temperatura. Então, se você tem uma temperatura X, ela vai para 4, 5x. E isso é um risco desnecessário de até mesmo um superaquecimento e até mesmo um incêndio. Então esse é o erro número 1 que muitos proprietários de carro elétrico cometem, que é não desenrolar, não esticar o cabo completamente. Então tenham muito cuidado, pessoal. Não tem esse negócio de eu tô aqui ao lado, eu vou tirar só a quantidade necessária. Não façam isso, pelo amor de Deus. Estiquem completamente o cabo para que você evite até uma tragédia, entendeu? Então esses cuidados devem ser tomados para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. E além, é claro, de você ter um problema aí de vida útil do seu equipamento de carregamento muito mais curta do que o que realmente ela teria. Vamos agora para o segundo erro.
pessoal, o segundo erro cometido é não esperar o carro dar uma esfriada quando você chega em casa, por exemplo, para carregar o carro, ou num posto de abastecimento, no eletroposto. As pessoas chegam em casa e naquele desespero, o carro tá ali, você chega ali com 40 graus, a depender do local que você tiver, e já coloca o carro para carregar. Isso não é aconselhável, é aconselhável que você espere pelo menos 10 minutos para que a bateria dê uma esfriada, para evitar também o superaquecimento, já que o próprio sistema de carregamento, ele já, como já foi dito no tópico 1, ele já tem um problema com a questão do superaquecimento. Ele já aquece naturalmente porque é uma quantidade incomum de energia que está sendo transportada ali naquele veículo que é o cabo, né? Vamos lá, pessoal, para o erro número 3, o terceiro erro que muitas pessoas cometem ao carregar o veículo. Então, pessoal, o terceiro erro é utilizar extensão comum. Sim. Vocês já observaram que geralmente os cabos, sejam eles os cabos de baixa tensão, sejam eles do carregador portátil ou do wallbox, ele é um cabo com uma bitola bem espessa, bem grossa, né? E vocês já observaram que uma extensão comum, a gente está pegando um local aqui meio acidentado, então a gente acaba que o carro balança bastante. São as ruas do Brasil, né? São as ruas algumas ruas de Goiânia, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Se você utiliza uma extensão comum, você vai ter problema. Uma extensão comum daquela, eu cheguei, de repente você está viajando, você está numa pousada, e aí o seu carro está longe da tomada e você resolve usar uma extensão comum. Uma que aquilo não vai resolver, vai passar muito pouca eletricidade. E outra que o risco maior, você ainda corre um risco muito maior, que é o risco de ter um superaquecimento, porque é muito fino. Uma extensão comum, uma extensão que você usa para estender, para poder carregar um equipamento, para poder recarregar um laptop que seja, um próprio celular. Esse tipo de extensão não é adequada para usar, para fazer carregamento de carro elétrico, pessoal. Pelo amor de Deus, não vão usar esse tipo de equipamento, porque o risco de incêndio é muito grande. O risco além de não ser eficaz, você não vai conseguir carregar o carro, porque é muita energia que precisa ser transportada. Você vai correr o risco também de ter um incêndio, de torrar a bateria e provocar, mais uma vez aí, uma combustão desnecessária. Vamos lá, pessoal, então para o erro número 4. Esse erro, inclusive, quase que custou a vida de uma pessoa em um local, em uma cidade do sul, eu não me lembro o nome da cidade. O cidadão foi carregar o carro, era um Dolphin GS, se eu não me engano. Naquela ânsia para carregar o carro, ele deixou o carro na rua, estacionado, puxou o fio de uma extensão de um sobrado, deixou o carro aberto, passou o fio dessa extensão por dentro do veículo, fazendo com que esse fio ficasse em contato com o banco de couro, que é um banco de couro sintético e inflamável do veículo. Em um sol de mais de 30 graus, terrivelmente quente, resultado, deu merda, né, pessoal? Deu uma merda muito grande. O cabo superaqueceu, obviamente, juntou o calor do próprio transporte de eletricidade, do próprio carregamento, juntamente com o calor do sol. Um carro, quando está quando está em céu aberto, ele aquece assim absurdamente,
né? E aí o que aconteceu? Merda, incêndio, fogo. Foi por conta da bateria? Não. Foi uma combustão espontânea? Não. Foi negligência do próprio usuário, do próprio proprietário. Então, já pegando o gancho do terceiro erro, o quarto erro ele engloba praticamente o mesmo erro do terceiro. Ou seja, no quarto erro, o cara, além de utilizar uma extensão, ele passou por dentro do carro. Ou seja, nunca deixe os cabos de carregamento próximo ou em contato com o couro do carro, com as partes inflamáveis do carro, porque pode ser muito perigoso. Isso vai dar merda, pessoal. Vai dar merda. Então vamos lá para o quinto erro, pessoal. O quinto erro é meio polêmico, porque o que acontece? O carro elétrico ele é muito utilizado no mundo todo por taxistas e motoristas de aplicativo. Então o que acontece? O fabricante e os especialistas na área de carregamento, na área de baterias de lítio, na área de baterias desse formato, eles aconselham a não carregar o carro até 100% todos os dias. E a maioria das pessoas, para poder ter uma autonomia maior, sem precisar carregar, a maioria dos proprietários, eles acabam carregando até 100%. Eu carrego meu carro todos os dias, mas eu procuro deixar no máximo, chegar ao máximo de 95%. Porque segundo alguns especialistas, isso pode vir a diminuir a vida útil da bateria, tá, pessoal? Mas não existe um consenso nesse sentido, porque nós temos aí casos de pessoas, de usuários que carregam o carro, rodam diariamente seus 200 a 300 quilômetros, como taxistas na China, motoristas de aplicativo, até aqui no Brasil, carregam o carro diariamente até 100% e não tem problema. Então, mas por via das dúvidas é bom evitar. Então é bom evitar e não cometer isso que seria o quinto erro. Então fica aí a dica, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 5 principais erros cometidos por usuários e proprietários de carro elétrico ao recarregá-lo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de deixar o like, dar aí o nosso joinha e se inscreva no canal para fortalecer, para que nós possamos continuar a produzir vídeos como esse.